combinatória, a princípio, um problema que vai envolver fatoriais, coisas do gênero assim. Vamos entender aos poucos, né? Nós temos 3 livros que devem ficar juntos. Tudo bem. Nós temos também 2 livros de um assunto, 3 livros de outro assunto. Esses não têm necessidade de ficarem juntos. Quando a gente faz um problema como esse, né, é interessante ver a quantidade de elementos que nós temos. Mas são 3, 2, 3, ou seja, 3 mais 2 mais 3 é 8. Nós temos 8 livros. Você é formada em quê mesmo? Direito. Ah, você é advogada? Uhum. Tive um problemão com uma advogada agora. Uhum. Advogada, quando não é boazinha, é complicado. Bem, nós temos 8 livros. Certo. Só que, apesar de nós termos 8 livros, esses livros aqui, grosso modo, funcionam como um livro só. Afinal de contas, a gente quer que eles fiquem sempre juntos, certo? Uhum. Muito bem. De tal forma que eu poderia pensar desse jeito aqui. Eu tenho uma posição, 2, 3, 4, 5, 6 posições, né? Onde eu tenho, por exemplo, os livros juntos aqui de constitucional, eu vou ter os livros de tributária, vamos chamar de TA, TB, e 3 de direito trabalhista. Ah, mesma letra para os dois. Vou chamar de W de work. Vou chamar de A, de B e de C. De certa forma, estão todos os nossos elementos do ponto de vista matemático aqui para que nós possamos distribuí-los. Beleza? Alguma dúvida? Eu só coloquei eles como se fosse na estante, né? Levando em conta que Isso. aqui nós temos 3 livros juntinhos. Uhum. Bem, eu organizei dessa forma, mas você poderia organizar de outra forma. Você poderia, por exemplo, querer esse cara aqui e esse aqui no meio, né? Ou mesmo esses dois aqui trocados. Então nós temos muitas formas de organizar os nossos livros, certo? Porque ninguém Certo. falou que precisa ser na ordem que está escrito no enunciado. A única regra é que os de direito constitucional precisam ficar juntos. Muito bem. Então, pensando apenas nessa regra, bem, e olhando para a estrutura que eu criei aqui de letrinhas, quantas possibilidades eu posso colocar aqui nessa primeira posição na nossa estante? Bem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas, tipo de livros, né? Então eu posso colocar 6 aqui. Uma vez que eu escolhi, por exemplo, o tributário A, o primeiro livro de tributário, meu Deus, o que aconteceu? Isso aconteceu. Uma vez que eu escolhi o tributário A, eu já não tenho mais 5 livros para pôr. Ou melhor, eu já não tenho mais 6 livros para pôr, eu tenho 5. Esses aqui. Então, se eu pensar no segundo lugar da minha estante, eu só posso colocar 5 possibilidades. E assim vai, né? Sucessivamente. Uma vez que eu escolhi exatamente esses carinhas para pôr aqui, por exemplo, eu já tenho um cara obrigatório para ser o cara do final. Então, a gente tem, pelo princípio da contagem, que multiplicar as possibilidades. Então, tinha 6 possibilidades inicialmente. Fixei um cara ali, agora eu vou ter 5 na próxima posição na minha estante. Fixado, eu vou ter 4, e assim sucessivamente. Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Você fez assim, a gente considerou o constitucional um só, e aí a gente fez o fatorial de 6, assim, que era o total, né, de posições, certo? De certa forma, eu posso escrever isso aqui como um fatorial, exato. Nesse primeiro momento, eu não quis resumir a isso, uma vez que eu estou tentando ser tipo um pouquinho mais didático, né? Mas Uhum. sim, toda vez que você está querendo organizar uma mesma quantidade de posições e de objetos, nós temos então essa situação aqui do fatorial. Falando nisso, eu vou te mandar um
resumo que eu tenho sobre esse assunto. Eu vou te mandar no WhatsApp. Aqui está. E também vou colocar ele aqui. Meu Deus, de novo, velho. Vou ter que copiar e colar de novo. Bem, veja só. É uma visão teórica do que a gente tem nesses problemas de contagem, né? É interessante nós nos perguntarmos: o número de objetos é igual ao número de posições? Nesse caso, sim, porque as posições que a gente vai colocar os livros são exatamente as posições que tem na estante para colocar os livros. Não tem muita conversa nesse ponto, né? Então, sim, afinal de contas, não tem mais posições do que livros, ou não tem mais livros do que posições. Simplesmente, o número de objetos é igual ao número de posições. Então, sim, tem que usar permutação. É legal decorar esse negócio? Maravilha. Só que primeiro é melhor entender por quê, né? E eu te mostrei aqui o porquê. Até porque essa fórmula não serve para tudo. Uma vez que simplesmente fazer 6 fatorial não vai ser a resposta. Por quê? Porque aqui dentro tem 3 livros que podem ser reorganizados entre si. Não é mesmo? Eu tô com o constitucional A, B e C aqui. De tal forma que eu posso deixar A, B e C, eu posso deixar B a C, eu posso deixar C a B. Né? Existem uma determinada quantidade de possibilidades que eu posso reorganizar só aqui quando eu estiver pensando só no uso de direito constitucional. Quantas são essas possibilidades? Pela mesma lógica do que eu escrevi aqui embaixo, 3 fatorial, certo? Então, o total de possibilidades vão ser a 6 fatorial da organização dos livros pensando em direito constitucional como um bloco só, vezes a reorganização dos livros dentro desse bloco só. O princípio fundamental da contagem é muito interessante porque ele nos permite simplesmente multiplicar quando nós temos mais possibilidades, né? Talvez uma situação como essa com livros não seja muito claro, mas com roupa fica bem claro. Por exemplo, digamos que a gente Tipo, tenha 2 camisas. Oi, diga. desculpa, quando tiver dúvida, assim, eu falo na hora. Pode falar. Pronto, então, essa já é a minha primeira pergunta. Tipo, a gente fez, né, o 6 fatorial, certo? Eu entendi que veio da contagem. E eu entendi, então, assim, que ele não veio, por exemplo, da combinação, porque isso foi só uma questão de permutação, né? Então, é como se fosse aquela questão de filas, vamos botar assim, né? Não, essa tua explicação não foi legal. Não foi combinação, por quê? Porque quando a gente olha esse quadro, o número de objetos, neste caso, ele é igual ao número de posições. Para que a gente use combinação, se por combinação você está dizendo essa fórmula aqui da teoria de contagem, é Isso, necessário que o perfeito. número, Eu me que o confundo número de muito. objetos ele não seja igual ao número de posições, ok? Certo. Nesse caso, como a gente partiu para a permutação. Tá Mas, de bom. novo, apesar de ser interessante você decorar, e esse Uhum, quadro orienta bastante, a gente pode chegar nessa lógica simplesmente estudando a estrutura do problema, né? De uhum, novo, esse quadro, ele, por exemplo, não explica essa situação aqui da permutação dentro do bloco, né? A uhum, possibilidade de reorganização desses 3 livros que devem sempre ficar juntos. Isso deve entrar na conta aqui no final. Beleza? uhum. Muito bem. Agora sim, 6 fatorial vezes 3 fatorial. Infelizmente ele não mostra, né, como fatoriais, mas sim como números inteiros. Porém, não tem muita dificuldade. Vamos descobrir. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que é o 6 fatorial. Vezes 3 vezes 2, que é o 3 fatorial. Deixa eu deixar de vermelho aqui. Pronto, agora é só fazer essa conta de matemática básica, né? Já que são umas multiplicações de tabuada, vamos lá. Aqui dá 20. Aqui dá 6 vezes 6, 36. Vezes 6. 6 vezes 20, 120. Vezes 36. Daí, existem algumas formas de fazer essa conta. Como você vai fazer um concurso, eu não recomendo que você faça no estilo que a tia ensinou lá na escolinha.
porque isso pode demorar muito, ser muito chato. No mínimo, eu vou te ensinar uma outra forma de fazer que é mais interessante, ao meu ver. Você pode quebrar o 100 como, o 120 como 100 mais 20, e o 36 como 30 mais 6. E aqui fazer o chuveirinho, a distributiva, né? Somo os zeros, coloco 3 no final. Aqui, 600. Aqui, somo os zeros, multiplico os números da frente. Aqui, 120. Daí, a princípio, é só somar tudo isso, né? O que costuma ser um pouco mais simples. Então, 600 mais 600, 1.200, 4.200, mais 120, 4.320. Vamos ver se nós temos essa opção. Aqui, 4.320. Ok? Certo. Muito bem, revisando. Nós tínhamos 3 livros de um tipo, 2 de outro, 3 de outro. Só que a gente precisava que, neste primeiro tipo, ficassem sempre juntos. Então, eu coloquei as posições da estante, levando em conta que os livros que estavam sempre juntos, eles estavam tipo aqueles plásticos, né? Uma sacolinha que seja. Então, de quantas formas dava para reorganizar na estante? Vendo ali da sacolinha, veja só, a sacola, a gente não tá ligado no que, qual forma para organizar dentro da sacola, vamos pensar assim. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o permutação. Problema, tem uma sacola. Pode ser que dentro dela esteja ABC, BAC, etc. Quantas formas dá para organizar dentro da sacola, então? 3 fatorial. Pelo mesmo princípio de permutação que a gente falou lá em cima. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente pega a visão total fora da sacola, e a visão dentro da sacola, e multiplica. Eu ia dar um exemplo de roupa que eu acho bem legal. Por exemplo, digamos que você seja uma pessoa um pouco pobre, que só tem 3 calças e 3 camisas. Você tem 9 formas de se vestir. Mas por acaso, alguém vai lá e te dá meias. 2 pares de meia. Então era aquele 9 vezes o 2, o que te dá agora 18, né? Então tu tinhas uma estrutura inicial, né, com uma determinada quantidade, mas ao passo que te deram mais possibilidades, tu multiplica, beleza? E vai encaixando multiplicações dessa forma, ok? Uhum. Muito bem, 4.320. Se eu Ah, tivesse uma restrição nesse problema, que ele dissesse, tipo assim, de modo que todos os livros, por exemplo, de constitucional fiquem à direita. bem, quando os meus alunos eles costumam inventar coisas assim, eu espero que apareçam essas coisas numa questão, tá? Porque às vezes vocês criam ideias que não existem no mundo real. Então, quando tu veres uma questão que tem a ver com isso, tu podes me enviar, e daí a gente faz. Vamos procurar isso nas próximas questões que tu me enviou, beleza? Não tem nessas questões que eu enviei, não, mas eu já fiz uma questão que tinha isso, assim, por isso que eu lembrei. Aham. Se tu achar isso por aí, daí fica massa. Vamos dar uma olhadinha na próxima. Até porque Certo. às vezes eu tento criar a questão da minha cabeça, que nem você fez agora, a questão sai bem nada a ver, entendeu? Bem, eu não faço mais isso, graças a Deus, porque acabava mais confundindo o aluno do que ajudando. Então, quando tu achares aí, a gente faz, com certeza. Vamos ver essa situação bizarra aqui com a estrela. A seguir é ilustrado um quadrado dividido em 5 regiões, as quais devem ser pintadas, cada uma delas com uma única cor e de modo que exatamente 2 regiões sejam pintadas com cores iguais. Para isso, dispõe-se 10 postes de tinta com 10 cores diferentes. A partir dessa informação, infere-se que o número de maneiras de pintar o quadrado é. Entendi. Temos uma determinada quantidade de possibilidades aqui. Veja que dessa vez, diferente do caso anterior, me parece, assim, num primeiro momento, que nós não temos a mesma quantidade de, entre aspas, objetos e posições. Que a gente tem poucas possibilidades de colocar a tinta, né? Afinal de contas, só tem 5 regiõezinhas na figura. Mas nós temos 10 potes de tinta. Nós temos mais tinta do que lugar para pôr ela, em outras palavras. Ok? Entendeu a ideia? Entendi.
Então, seguiria pela número de objetos igual a número de posições? Não. Daí a gente ainda vai ter que avaliar se a ordem importa ou se ela não importa. A gente faz essa avaliação depois. Primeiro, eu acho interessante uma parte aqui meio diferente do enunciado que fala sobre com uma única cor e de modo que exatamente duas regiões sejam pintadas com cores iguais. Ou seja, a gente tem algo muito fixo aqui, né? A gente tem que pensar de quantas formas nós podemos observar essas regiões com cores iguais, né? Vamos dizer assim, se eu tenho 5 regiões e duas delas precisam ter cores iguais, pode ser, por exemplo, a 1 e a 4, a 2 e a 4, a 1 e a 3, a 5 e a 4. Quantas são as possibilidades? A gente usa a contagem aqui nesse momento, porque nesse momento nós temos que organizar essas 5 regiões de 2 em 2. Afinal de contas, nós temos mais regiões e as possibilidades de elas serem pintadas iguais, ok? E, nesse caso aqui, a ordem não importa. Como eu falei, pode ser a 1 e a 4, pode ser a 5 e a 3, ou a 3 e a 5. Isso não vai fazer diferença, né? A ordem que eu faço, que eu pinto, né? Contanto que elas sejam iguais, claro. Pode ser 5 e a 1, pode ser a 1 e a 5, a ordem não importa. Vai ficar azul do mesmo jeito, né? Tipo, aqui pinto de azul e aqui pinto de azul. É a mesma coisa que eu pintar aqui de azul e aqui de azul. Ou seja, a ordem não importa. Pegou a lógica de a ordem importar ou não? Peguei. Agora, esse 5 você botou que como se fosse assim, o número total de elementos, certo? Sim. O 2, você tirou aonde do 2? E por que que não, a gente não usou os 10 potes? Essa parte eu fiquei com dúvida. Estamos falando só dessa parte do problema ainda. Essa parte do problema eu não estou preocupado com a quantidade de tinta que tem. Eu só estou Entendi. preocupado Aí, com as posições, as regiões da bandeira e a quantidade de regiões que eu preciso pintar com a mesma cor, certo? certo. Ainda não tem a ver com a quantidade de tintas possíveis. Então, bem, vamos fazer o seguinte. Essa parte eu vou pintar, eu vou deixar sublinhado de preto para você entender que o que está de preto tem a ver com ela. Agora, vamos pensar na possibilidade das cores repetidas, por exemplo. Bem, primeiro vamos resolver isso aqui, né? Aqui, uma pontinha, uma coisa um pouquinho mais tranquilinha de fazer. Você tem a fórmula da combinatória, então eu vou simplesmente aplicar os valores nela aqui. Vai ficar 5 fatorial dividido por 5 menos 2 fatorial, 2 fatorial. 5 menos 2 é 3. Então eu vou abrir aqui até o 3 fatorial. 5 menos 2 também é 3. E aqui 2 fatorial. Como esses caras fatoriais são iguais, eu corto eles. Então essa é uma estratégia que acontece bastante, tá? Pode ser que num problema tu tenhas números muito grandes, que nem a tua calculadora conseguiria fazer. Mas se você consegue fazer, porque você consegue observar que corta. Okay? Então eu tô nem aí pro valor de 3 fatorial. Como é igual em cima e embaixo, eu corto. Aqui eu posso Certo. cortar também. 4 dividido por 2 dá 2. 5 vezes 2, 10. Ou seja, tem 10 formas de fazer o que eu me propus aqui, né? Comunicar a cor de modo que exatamente duas regiões sejam pintadas com cores iguais, né? Muito bem. Show de bola. Então, primeira parte aqui, já encontramos uma quantidade de possibilidades que depois, pelo teorema fundamental da contagem, vai ser multiplicado com as outras obrigatoriedades que esse problema tem. Por exemplo, o problema falou ali sobre cores repetidas, né? Nós temos 10 possibilidades para que uma cor seja usada nessas duas regiões de cores repetidas, né? Porque, bem, tem 10 potes de tinta. Então, se eu estiver pensando só na região repetida, digamos, né, que nem eu falei agora há pouco, que as regiões repetidas, era só um exemplo, era o 1 e o 5. Pode ser azul, pode ser rosa, pode ser verde, pode ser 10 possibilidades.
ok? Então eu vou escrever assim. Possibilidades de cores na região repetida, que foi calculada em cima. A princípio, enquanto nós não temos um outro bloqueio, por outra regra, por algum pensamento de outra regra, nós temos 10 cores possíveis para pintar a região que a gente escolher como região repetida. As regiões, né? Porque serão 2 dessas 5. Ok? 10 tintas. Alguma dúvida até aqui? Não. Muito bem. Então, a gente pode chamar isso aqui de passo 1, esse aqui foi o passo 2. Agora nós temos um terceiro passo, que é pintar as regiões restantes. Digamos que eu tivesse, né, pintado aqui de azul a 1 e a 5. Ainda falta pintar a 2, a 3 e a 4, por exemplo. E essas outras 3 regiões devem ser pintadas com cores diferentes. Não pode repetir. Como já foi escolhido uma cor para a região repetida, né, nós falamos aqui que foi escolhido uma das 10 cores. Muito bem. Nós agora temos para as outras 3 possibilidades uma determinada quantidade de cor. 9 cores para uma das regiões. Escolhido uma dessas 9 cores, agora eu já não tenho mais 9, eu tenho 8 para outra região. Eu não tenho mais, escolhido ali, eu não tenho mais 8 para a próxima região, eu tenho 7 cores. Muito bem. Então, uma vez que está confirmado isso e está confirmado isso, para as regiões que ainda faltam ser pintadas, nós vamos ter 9 vezes 8 vezes 7 possibilidades de tinta. 9 vezes 8 vezes 7 é 504. Então tá aí. Estruturamos o problema dessa forma. Agora a gente tem que combinar tudo. Ok? Muito bem. Primeiro, nós temos esse 10. Estava associado com a escolha das regiões, certo? A escolha das regiões que serão pintadas com a mesma cor. A gente concluiu que existem 10 formas de escolher. Temos 10 possibilidades de cor nessa região repetida, nessas 2 regiões repetidas. Vão nos sobrar 3 regiões e vão poder ser pintadas de 504 formas diferentes, porque a gente tem tinta pra caramba. Cores diferentes pra caramba. Agora é só fazer essa multiplicação. 50.400. 50.400 não é um valor específico que está aqui, mas ele é um valor superior a 2.800. Então a resposta seria E. Beleza? Certo. Eu acho um pouco mais difícil essa questão. É. Ela é mesmo. Por isso que eu fui bem passo a passo, certo? Então, passos. Quantidade de formas de escolher 2 regiões vão ficar pintadas com a mesma cor. Temos 10 formas. Observei isso com a ideia de combinatório. Possibilidade de cores nessa região que escolhemos previamente. O enunciado nos falou sobre 10 tintas. Os 10 possibilidades de cor. Pintado essas 2 regiões, nos faltam 3 regiões para serem pintadas. E a gente não pode repetir tinta. Então, 9 numa, 8 noutra, 7 noutra. Pelo princípio da contagem, a gente multiplica e pronto. Já que você teve uma certa dificuldade nesse problema, eu vou fazer o que eu sempre faço com os meus alunos, que é pedir para eles fazerem uma questão parecida. Se errar, não tem problema. Vou querer que você faça, estruture ela, tipo o que eu fiz aqui, para te orientar, tanto é que eu vou deixar aparecendo e te mandar o exemplo no WhatsApp. Daí você me manda o que você conseguir fazer, beleza? Agora? Sim, vou criar uma questão parecida agora e vou colocar aqui para você fazer. Só um segundo.
Enquanto tá saindo do forno aqui, eu vou salvar. Vou te enviar para você poder olhar melhor no seu WhatsApp, caso queira. E tá aqui o problema. Deixa eu colocar. O problema é basicamente o mesmo. Só muda os números, né? Então tente ver o que eu fiz, tente fazer parecido. Durante esse tipo de resolução, eu não costumo responder dúvidas, até porque na hora do concurso lá não vou estar para te ajudar, te orientar, dizer se você começou direito ou não. Se errar, não tem problema nenhum. Só me manda, assim, uma letra razoável, com uma organização razoável, que eu consigo corrigir melhor o que pode ser que você não consiga fazer, beleza? Ah, isso eu faço agora no meu caderno e te mando no WhatsApp a foto. Isso aí, isso mesmo. Tá bom.
Samuel? Diga. Então, vê, eu te mandei no WhatsApp o seguinte, é que eu consegui pensar no raciocínio até agora, enfim, basicamente até aqui, de pegar essas 6 e fazer uma combinação de 3 a 3. Só que aí depois eu travei no sentido de pensar, por exemplo, eu achei 20 nesse resultado, né? De fazer a combinação 6 3. E aí depois eu meio que me perdi no raciocínio, assim, no sentido de que eu precisaria achar dessas 20. Depois eu pegaria, por exemplo, essas 9 cores e faria o princípio da contagem, dessas 25. Essa parte eu não entendi muito. Bem, o começo está certo, que foi basicamente o primeiro passo. Agora você olharia o meu segundo passo. O que que eu fiz aqui? Como eu escrevi a possibilidade de cores na região repetida. Você já encontrou a quantidade de regiões repetidas? 20. Primeiro passo feito. Agora, qual é a quantidade de tintas possíveis para pintar a sua região repetida? Está falando aqui sobre 9 cores, certo? Certo. Então você tem 9 cores. Vou até copiar aqui, ó. Possibilidades de cores na região repetida. 9. Quando eu falei que era bem parecido, é porque era bem parecido. Agora, pela mesma lógica, o que que eu fiz no passo 3? Eu pensei nas regiões que nós ainda não tínhamos trabalhado, que eram as regiões não repetidas. Que no meu caso eram 3 regiões. Aí eu representei como esses espacinhos na estante aqui. Em cada uma das espacinhos na estante, eu coloquei a quantidade de tintas possíveis. Tinha 9 nesse primeiro. Uma vez que eu escolhi uma tinta para pôr aqui, na próxima eu só vou ter 8. E na próxima eu só vou ter 7. Acho que você consegue terminar o problema agora, certo? Dá uma tentadinha e, chegando em alguma conclusão, me manda. Pronto. Aí, enfim, eu tô perguntando mais assim, porque realmente, como é a primeira vez que eu tô vendo esse assunto, então, enfim, eu ainda tenho bastante dúvida, né? Mas, em suma, eu achei a primeira região, que são exatamente essas 20. Aí, na segunda região, eu vou fazer, enfim, pelo princípio, eu tô só narrando o que eu tô fazendo, tá? Pelo princípio fundamental da contagem. Vou ter, enfim, primeiro 9 opções de tinta, como não pode repetir, depois eu vou ter 8 opções de tinta, e depois 7 opções de tinta. Aí eu, enfim, vou fazer esse cálculo. 72. Sim, por enquanto parece muito bom. Só tome cuidado com a quantidade de regiões que você tem. Certo. 14. 504. Aí eu cheguei no 504, certo? Nessa região. E depois 20 na primeira região. E aí, então, nesse caso agora, eu faria o 504 vezes 20. Acho que você contou errado, né? Bem, de novo, o 20 você acertou. Você concordou comigo que a possibilidade de tintas nesse enunciado aqui são 9, nessa, nessa região repetida, esses 3 bloquinhos juntos de regiões que vão repetir. Agora, você não contou direito, por quê? Porque vão ter 3 regiões que serão repetidas. Já está decidido aqui, vamos dizer assim, a cor dessas regiões repetidas. Nós temos 9 possibilidades para as regiões repetidas. Nós ainda vamos ter 6 regiões, ou melhor, nós vamos ter 3 regiões, certo? Porque são 6 regiões. Então, 3 repetidos, 3 que não repetem. Você já escolheu uma das 9 tintas para aquelas regiões que vão repetir. Ah, tá. Aí Agora nós seria temos. 8 vezes 7 vezes 6. Perfeito, foi aí que você errou.
Sim, sim. Essa eu não contei com a da primeira restrição, né? Sim. Certo. 5, 6 vezes 6. Certo. 336 vezes as 20 da primeira região. Pegasse a ideia? Agora sim. Tá, eu entendi um pouco melhor. Depois eu vou, com certeza, rever essa aula e, enfim, continuar praticando. Mas eu peguei mais Vou uma ver a ideia assim. próxima aqui. Hum. Ahn, Copiando a próxima. E, de novo, um probleminha de combinatória. Vamos ver. Ou melhor, de contagem. Não troquemos os nomes. Entre três. Entre 6 técnicos do judiciário de determinado tribunal serão escolhidos para compor uma comissão e os outros 3 serão designados como suplentes. Nessa situação hipotética, considerando que os 6 técnicos judiciários sejam igualmente capazes, a quantidade de maneiras em que a distribuição dos técnicos poderá ser feita é igual a. Bem, então, de novo, a gente tem uma situação onde temos mais posições que objetos, né? A gente tem que escolher quais desses 3 vão para a comissão, qual desses 3 técnicos judiciários vão para a comissão. Porque os outros 3 com certeza vão ser suplentes. É o que diz o enunciado, a interpretação do texto, né? Veja só, vou ler de novo. Entre 6 técnicos judiciários de determinado tribunal, 3 serão escolhidos da escolha para compor uma comissão. E os outros 3 serão designados como suplentes. Veja, a coisa de ser designado não entra na contagem. Não está falando sobre escolhas ali, pelo menos a minha interpretação do texto aqui. Nessa situação hipotética, considerando que os 6 técnicos judiciários sejam igualmente capazes, a quantidade de maneiras que a distribuição dos técnicos poderá ser feita é igual a. Então aqui, parece que o que pegou a turma foi a questão do português, mais do que da matemática, tá? Aqui está a escolha, ou seja, as contagens de possibilidade, etc. Aqui é designado. Não é uma escolha livre que vai entrar na contagem. De tal forma que a gente vai ter uma combinação de 6 de 3 em 3. Porque você vai ter que escolher entre os 6 técnicos judiciários, 3 deles para essa comissão. Agora é só fazer essa conta. 3 fatorial é 6. Então esse corta com esse corta com esse. 5 vezes 4, 20. Resposta B. Ok? Portanto, tome Já é. cuidado aí com a interpretação de texto, beleza? Aham. Essa eu fiquei exatamente pensando que como é que os outros suplentes poderiam permutar, por exemplo. Pois é, de modo, a princípio, na minha interpretação de texto aqui, não vai ter isso. Não vai ter permutação deles. A escolha está só nesses 3 primeiros. Muito bem. Então, se soubesse interpretar, sairia fácil. Mas essa interpretação aqui foi um pouco complicada mesmo. Vamos ver a próxima. Muito bem. O problema essas questões de contagem é que a gente nunca está muito seguro
se de fato está certo ou não. Na matemática tem outros vários assuntos que te permitem ter segurança, funções, trigonometria, etc. Mas aqui sempre fica assim no ar se a resposta está certa ou não. É uma coisa que eu sempre sinto, apesar de dar aula disso. Os alunos mais ainda, claro. Então, vamos dar uma olhada aqui neste programa. Em uma cozinha industrial, a produção de marmitas é etiquetada com o dia e mês de fabricação, DDMM. Além do tipo de proteína, sendo 1 para carne, 2 para frango, 3 para peixe, 4 para ovo. Sabendo-se que no último mês de dezembro foram produzidas 100 marmitas por dia, sendo 10 com ovo e 30 com cada um dos outros tipos de proteína, ó, aqui nós temos uma quantidade de possibilidades altíssima, né? Que tem um monte de outros tipos de carne ali que podem ser colocados nos dias. Como é que o pessoal em São Paulo chama? Ah, não lembro agora. Mistura. Eles chamam de mistura. O número de algarismos 4 que foram utilizados para numerar as marmitas naquele mês foi. Muito bem. Aqui um probleminha meio complexo, mas a gente vai fazendo passo a passo, a coisa anda. Então, cada marmita vai ter uma etiqueta que é mais ou menos assim: DDMM, de acordo com o enunciado, mais o tipo de proteína. Ó, interpretando a primeira frase ali. E a gente tem 4 tipos de proteína. E a gente sabe que foram produzidas 100 marmitas por dia. Então, como a gente está interessado num mês, né, em especial o mês de dezembro, são 3.100 marmitas no mês. Afinal de contas, o mês de dezembro tem 31 dias. E a gente tem essa distribuição diária que ele citou, e são 10 com ovo, né? 30 com carne, 30 com frango e 30 com peixe. É isso, né? O que está escrito aqui. 10 com ovo, 30 com frango, 30 com carne, 30 com peixe. Bastante coisa, como eu havia dito. Vamos chamar assim de distribuição diária. É o que ele falou, né? Sabendo que no último mês de dezembro foi produzida 100 marmitas por dia, ou seja, diário, sendo desse jeito. Se você somar 10 mais 30 mais 30 mais 30, dá 100. Vamos chamar assim 10 que é o ovo, 32, que é a carne, 33, que é o peixe, e 34, que é. Não, é só isso mesmo. Eu errei a ordem, né? Mas de toda forma, aqui é o ovo. O ovo tá como quarto ali na nossa sequenciazinha. Só para a gente identificar de alguma forma, poderia escrever em vez de 4, poderia escrever ovo. Só para ter alguma identificação, né? Muito bem. Então, dito isso, resumido aqui, numa forma um pouco mais matemática, o texto, temos uma pergunta, né? Quantos dígitos foram usados nas etiquetas? Muito bem. Bem, o número, na verdade, né, ele pede especificamente o número de algarismos 4, só que quando a gente está falando de contagem, às vezes é interessante calcular o total primeiro. Talvez eu siga por essa linha. De toda forma, onde é que pode aparecer o dígito 4, né? Porque, por exemplo, no mês, não existe o mês 14, né? Então, se tem o dia a dia, mês, mês, eu nunca vou ter o 4 aqui. Na verdade, eu nunca vou ter o 4 aqui também. Eu acredito que ele meça assim, né? Que ele faça 0,4. Então, até pode ter o 4 ali, mas nunca vai ter o 4 aqui, na primeira, né? Nunca vai ter o mês 41, por exemplo. O mês vai de 1 a 12.
também nunca vai ter o dia 40 e poucos, né? O dia vai até o 31. Beleza? Então, se a gente está focado nisso de encontrar a quantidade de D4 possível, vamos avaliar isso. Você vê aqui. Quantidade de D4. Que é o que o problema pede. Número de algarismo 4 que foram utilizados, né? Então vamos refletir sobre isso. Como a etiqueta é DDMM e o tipo de carne, no DD a gente tem dias de 01 a 31. Muito bem. No MM, vou deixar bem claro assim para ficar sem dúvida, né? Que é o mês, temos 12 possibilidades, né? E no X, que é o tipo de proteína, estou chamando de X essa última coisa aqui. Não tem, né, tipo X aqui. X da questão. Eu vou falar que tem 4 possibilidades. O 2, o 3 e o 4. 4 possibilidades. Como a gente já definiu bem. Muito bem. Então veja que até agora eu não fiz conta nenhuma. Eu só estruturei melhor. Falei algumas coisas óbvias que estão no enunciado. Mas a gente vai aos poucos, entendendo? Então, sim. Dígito 4 pode aparecer algumas vezes aqui, pode aparecer algumas vezes aqui, pode aparecer algumas vezes aqui. Quantas vezes exatamente o dígito 4 ele pode aparecer aqui? Ele pode aparecer no dia 04, certo? Ele pode aparecer no dia 14, no dia 24. Concorda? Certo. Isso, temos 3 possibilidades, então, para o dígito 4. Uhum. Aqui, quantas vezes o dígito pode, no mês, né, aparecer? Pode aparecer uma vez só, que é o mês de abril, Certo. certo? Só que tem um problema. Olha só a trollada. Eu quase caí agora, sendo bem sincero. A gente já sabe que esse rolê todo aconteceu em dezembro. Então, não vai aparecer com certeza no mês aqui o 4. Porque o dezembro é o mês 12. E no número 12 não tem algarismo 4, certo? Lá na minha etiquetinha, já que eu tô produzindo essas marmitas em dezembro, vai sempre Uhum. ser o 12. Sacou? Então, eu Ah, não tá. tenho. Então no mês seria zero. Seria zero, exatamente. Ah, sim, sim. Ah, eu também não tinha. Mas, quanto aos ovos aqui, né, a gente vai ter algumas quantidades. E os dias também, né? Tem 3 dias no mês de dezembro ali que tem número 4, então temos 3 possibilidades. Agora temos que pensar na coisa das misturas aqui, né? Uhum. Bem, vamos pensar assim. A coisa do ovo, né? Bem, nós vamos ter que colocar aqui quantidade de vezes que aparece ovo aí na parada. Cada dia tem 10 marmitas, né? Tem 100 marmitas. Então, deixa eu pensar assim. Por enquanto a gente já tem aqui bastante coisa, né? Mas vamos pensar nos ovos, né? Cada dia tem 10 dígitos 4, só na questão da proteína, né? Que ele falou aqui no enunciado, né? Ele deixou bem claro aqui, ó. Das 100 marmitas feitas, 10 vem com ovo, que é o dígito 4. Beleza? 4 para ovo. Certo. Então vai ter 10 dessas marmitinhas que vão ter lá o 4, porque vem com ovo. Beleza? Então, Certo. agora entra um processo que causa bastante confusão na cabeça dos alunos. Veja,
A gente está calculando a quantidade total de marmitas. Se a gente for pensar em marmitas que não têm ovo, existem marmitas sem ovo que vão ter o dígito 4. Por quê? Porque elas foram feitas no dia 4 de dezembro, no dia 14 e no dia 24 de dezembro. Certo? Então, tem 3 dias do mês de dezembro. Eu vou fazer assim, ó, vou pintar de verde para você entender que eu estou falando só dessa informação aqui. Vai ter 3 dias no mês de dezembro que todas as 100 marmitas vão vir com o dígito 4. Porque foram feitas no dia 4, 14 e 24. Então, 3 dias onde todas as marmitas têm o dígito 4. Então, desses dias ali, a gente já tem 300 marmitas que vêm com algum 4 na etiqueta. Beleza? Agora, vamos pensar sobre esse cara aqui. Nós, mesmo em dias que não tem o dígito 4, pode ser o dia 3, pode ser o dia 27, dia sem o dígito 4. Elas vão vir, essas marmitas virão com o dígito 4 por causa dos ovos. Beleza? Então, Certo. vamos lá, o dia tem 31, o mês tem 31 dias. Nos 31 dias, com certeza vão ter 10 marmitas que todos os dias do mês vão ter pelo menos 10 marmitas que vêm com o dígito 4 por causa do ovo. 310. Pensando só nessa coisa ali. Certo? Só na questão do ovo. Muito bem. Daí, o aluno meio desatento, ele faria o seguinte, 300 mais 310, né? 300 dos 3 dias ali, que com certeza vem porque é o dia 4, dia 14 e dia 24, mais 310 porque todo dia do mês tem marmita com ovo, tem 10 marmitas com ovo, 610. Só que tem um problema nesse 610, apesar de ser uma das opções, né? Me parece ter um problema nesse 610. Por quê? Porque vão ter 3 dias, olha só, né, esses 3 dias aqui, que a marmita ela vai ter o dígito 4, tanto por causa do dia, quanto por causa que a marmita vem com ovo. Sacou? Por exemplo, no dia 4 de dezembro, as marmitas vão vir com o dígito 4, porque estão no dia 4 de dezembro, certo? Mas no dia 4 de dezembro também vão ter 10 marmitas que vão vir com o dígito 4, porque fazem parte dessa turminha aqui, que é as marmitas com ovo. Então, eu meio que estou contando essas marmitas 2 vezes. Eu não posso contar essas marmitas 2 vezes. Elas foram contadas aqui, porque foram feitas num dia com dígito 4, e foram contadas aqui porque foram feitas com ovo. Então, eu vou ter que excluir essas marmitas. E elas são quantas? Bem, são 3 dias, que tem dígito 4. Foram feitas 10 marmitas com ovo. Então, veja só, eu diria que a resposta não é 610. Ela seria 580. Porém, não tem 580 ali, né? Daí, eu iria para essa banca e diria que ela tá errada. Tá bom? E eu acho que eu tô certo. Mas, de novo, isso pode ser discutível. De toda forma, acho que foi um ótimo exercício para avaliar a questão de contagens e coisa do gênero. De toda forma, também, a gente vai finalizando por aqui. Acho que me passei um pouco, esse exercício é muito legal. Eu vou te enviar tudo que a gente fez. E quando tu tiveres aí interesse em fazer mais aulas, só me chamar, beleza? Tenho que começar aqui com o meu outro aluninho.